Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gramática com Andreia. Se você gostar desta aula, deixe seu like, inscreva-se no canal caso ainda você não seja inscrito e divulgue o canal. A nossa aula de hoje será correção de exercícios sobre encontros vocálicos, tá? Eu vou fazer um resumo, mas é importante que você assista ao vídeo que está no canal sobre encontros vocálicos. Então, vamos lá. O que nós temos de encontros vocálicos na língua portuguesa? Nós temos o hiato, encontros vocálicos, encontro de vogais. Nós temos o hiato, nós temos o ditongo e nós temos o tritongo, certo? O hiato é quando eu tenho duas vogais que precisam ficar em sílabas separadas. Por exemplo, a palavra país. Observe que o A é uma vogal, assim como o I também vogal. E precisam ficar separadas. Então, olha lá, país. Por que precisam ficar separadas? Pois as duas têm a mesma força, certo? As duas são fortes, olha lá. País, certo? Ditongo. Ditongo, nós temos o ditongo crescente, que o som cresce. Primeiro eu tenho uma semivogal, seguida de uma vogal. Por exemplo, a palavra série. Olha lá. Série. Rie, rie. O que acontece? O I soa fraco e o E forte. Então, eu tenho uma semivogal com uma vogal, certo? Este é o ditongo crescente. Ditongo decrescente. Ditongo decrescente. Ao contrário, primeiro eu tenho o som da vogal e depois da semivogal. Como exemplo, os meus pais. Os meus pais é um exemplo de ditongo decrescente. Por quê? Olha só, fica tudo na mesma sílaba, diferente de país, pais. Observe que vogal mais semivogal. E este A e este I ficam na mesma sílaba, certo? Então, o meu país é um exemplo de hiato. Os meus pais é um exemplo de ditongo decrescente. E o tritongo é a ideia de semivogal mais vogal mais semivogal. Sempre nesta ordem. Um exemplo de tritongo, a palavra Paraguai. Olha lá. Paraguai, guai. Eu tenho o U, que é uma semivogal, o A, que é uma vogal, e o I, que é uma semivogal. Bom, professor, eu tenho um pouco de dificuldade, o que é vogal e o que é semivogal. Vamos lá? Vamos guardar o seguinte, quais são as vogais da língua portuguesa? A, E, I, O, U. Estas são as vogais. O A é sempre vogal, certo? Sempre. E aí, nós temos o E, que pode ser uma semivogal, o I, que pode ser uma semivogal, o O e o U, que podem aparecer ou como vogal ou como semivogal. Como semivogal, o E possui som de I, o I som de I, o O som de U, o U som de U, certo? Então, é preciso reconhecer essas regrinhas. Não se esqueça de que o A é sempre vogal, e aí fica mais fácil. Vamos resolver o exercício agora. As palavras Uruguai e saúde apresentam respectivamente o quê? Eu sempre digo para o aluno chamar a palavra como se estivesse chamando um amigo. Então, vamos tentar o seguinte, ó. Uruguai. E eu já procuro sempre fazer a separação silábica de acordo com a abertura dos lábios, tá? Então, olha lá. Uruguai. Eu tenho o U, que é uma vogal, o U, que é uma vogal, no RU, e eu tenho isto aqui, ó, este guai, que fica na mesma sílaba. Eu não posso separar. Olha só, Uruguai, guai, guai. Com uma abertura na boca, eu falo tudo. Então, o que eu tenho aqui? Semivogal mais semivogal. Qual é esta regrinha? Tritongo, certo? O ditongo e o tritongo, estes dois elementos ficam sempre a vogal, a semivogal ou
semivogal, vogal e semivogal, sempre na mesma sílaba, tá? O hiato é o contrário. Por ser duas vogais, elas precisam ficar separadas, tá? Cada uma fica em uma sílaba. Então, aqui eu tenho um tritongo. Então, vamos eliminar por isso? Um tritongo, pode ser. Hiato, não. Hiato, não. Ditongo, também não. Tritongo pode ser. Então, nós temos duas opções de acerto, ou a A ou a E. Agora, vamos para a próxima palavra. Saúde. Olha só, o A é forte, assim como o U também som forte. Então, o que eu tenho? Vogal mais vogal, separadas em duas sílabas. Um hiato. Portanto, gabarito E. E de excelente classificação, não é isso? Vamos ao 2? Assinale a alternativa que representa corretamente um ditongo crescente. O que é ditongo crescente? O som cresce. Então, primeiro semivogal, seguida de vogal, não é isso? Então, vamos lá. A. Rei. Rei. Não se esqueça de que o som da vogal é sempre o mais forte. A semivogal é aquela vogal que na verdade será uma semivogal, que o som é bem fraquinho, muitas vezes nem aparece. Quer ver um exemplo? Vamos pensar na palavra ouro. Ouro. Deste grupinho aqui, qual que é a vogal? O O, porque ele soa bem alto, bem forte. E o U é o quê? Semivogal. Tanto que às vezes o U nem aparece o som, né? A gente fala assim, ó, ouro. O U dá aquela sumidinha, né? Às vezes a gente fala ouro, não é isso? Então vamos lá. Aqui, assinale a alternativa que representa corretamente um ditongo crescente. O que é o ditongo crescente? Primeiro semivogal, seguida de vogal, porque o som cresce, certo? A. Rei. Eu tenho um ditongo, só que eu tenho vogal mais semivogal. O I é o mais fraco. Então, aqui eu tenho um ditongo decrescente. Glória. Riá, riá. O I soa fraco e o A soa forte. Então, aqui eu tenho um ditongo, certo? E que ditongo que é esse? Semivogal mais vogal. Ditongo crescente, o que a banca pediu. Parece que é o gabarito B. C. Lauda. Olha lá, o A é sempre vogal e o U é a minha semivogal. Então, eu tenho um ditongo decrescente. Paraguai, Paraguai. Aqui, semivogal, mais semivogal. O que eu tenho? Um tritongo. Então, qual o gabarito? B, ditongo crescente, não é isso? Então, vamos lá. Vamos ao próximo exercício. Número 3. A palavra série. Já falamos desse exemplo, mas não tem problema, né? Já falamos desse exemplo, mas não há problema. Vamos tentar de novo. A palavra série apresenta um encontro vocálico. Apresenta um encontro vocálico? Sim. Quais são os encontros vocálicos? Hiato, ditongo e tritongo. O que é encontro vocálico? Encontro de vogais. Não é isso? Então, vamos lá. A palavra série apresenta um encontro vocálico. Apresenta. Diante do exposto, é correto afirmar que há um... Então, vamos tentar? Série. Semivogal mais vogal. O som cresce. Então, o que nós temos? Um ditongo crescente. Ditongo crescente. Então, qual o gabarito? A, ditongo crescente. Agrupamento de uma semivogal e uma vogal. Portanto, gabarito A de aprovação. Vamos confirmar? B, ditongo decrescente. Agrupamento de uma vogal e uma semivogal. Exemplo, a palavra ouro. Ouro, ditongo decrescente. O O, uma vogal e o U, uma semivogal. O outro exemplo de ditongo decrescente, os meus pais. Porque A, vogal e semivogal, ditongo decrescente. Hiato, encontro imediato de duas vogais e cada vogal corresponde a uma sílaba. Então, um exemplo, o meu país. Quer ver um outro exemplo?
A própria palavra hiato é um exemplo de hiato. Olha só, i-a-to. O que eu tenho? Vogal mais vogal. Portanto, é o próprio exemplo. D. Tritongo, encontro de uma semivogal mais vogal mais semivogal. Um exemplo, Paraguai. Por quê? Paraguai, semivogal mais semivogal. Então, a nossa aula finaliza aqui, tá? Então, confirmando, né, que é o gabarito A. E a nossa aula finaliza aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desta aula. Se gostou, deixe like, inscreva-se no canal caso ainda você não seja inscrito, ative o sininho para que você possa receber as informações, né, de quando tivermos vídeos novos, tá? Muito, mas muito obrigada mesmo pela sua atenção e até mais!